Antes de mais, agora sim, posso voltar a dizer bom dia a todas as pessoas que já está a gravar. Antes de mais, muito obrigada Bom dia. por estarem aqui presentes. Obrigada também aqui à Laura eh, se ter aventurado também neste workshop. Bom, a nossa proposta para este workshop é algo muito mais não muito teórico. Nós não queremos, obviamente, estar aqui a dar uma perspectiva muito teórica acerca das questões relacionadas com o direito à igualdade, sendo certo que optamos aqui por fazer mais uma sessão de debate, de discussão e de apontar algumas questões que nos parecem pertinentes, sobretudo em termos daquilo que são os caminhos futuros ao nível do direito à igualdade, neste caso à igualdade de género, portanto gostávamos muito também que vocês pudessem participar connosco e debater sempre que possível, trazer as vossas perspectivas, até porque pelas apresentações que vão sendo feitas aqui no chat do Zoom, percebemos que grande parte das pessoas ou trabalha na área ou é ativista de género, portanto, e é sempre importante termos esta perspectiva também do vosso lado. Para iniciar, se calhar, eu vou colocar aqui já no chat, coloquei um link, um site, que eu pedia que vocês entrassem e colocassem um código que eu também vou colocar. Deixa-me só ver se o consigo encontrar. O código, que é para iniciar já este debate, e gostava que vocês pudessem, antes de mais, dizer que palavras, portanto, a ideia é que vocês coloquem três palavras que associam às questões da igualdade de género. Eu vou partilhar a tela. Eu acho que ninguém vai ter problemas em entrar no site e de colocar esse código, mas nunca fiando, porque eu e as tecnologias não somos realmente muito compatíveis. E, portanto, eu vou tentar compartilhar. Não sei se alguém me consegue confirmar se estão a ver a tela, por favor. Sim, sim, sim. Ok, deixa-me tentar perceber como é que eu faço isto para partilhar. Sim, estamos a ver a tela, sim. Ok, obrigada. Deixa-me tentar perceber como é que... Não é share, é present. Ok, já estamos a começar a ver as palavras, correto? Sim, sim, sim. Portanto, machismo, estrutural, violência, empoderamento, justiça, oportunidade. Mais. Dignidade humana. Direito, estruturar. Só temos 4 pessoas a participar, portanto. Luta, boa. Eu entrei no site, desculpa, eu entrei no site e ele pede para meter palavras. Exato, é isso. Agora coloque três palavras. É a minha escolha. Isso. É a minha escolha, ok, obrigado. Linguagem, complementaridade, dignidade humana, discriminação, paridade, igualdade salarial, luta conjunta, justiça social, mudança inata, linguagem. Sim, a linguagem que eu saiba já apareceu mais do que uma vez. Não sei se... desequilíbrio, É capaz, é. Liberdade. Estereótipos. Transformação.
patriarcado, Acho que até é interessante começarmos então a partir destas palavras que nos estão a ajudar, não é? Sobre esta questão do direito à igualdade e o direito à igualdade de género em concreto, ser de facto uma luta conjunta. A verdade é que quando nós pensamos em igualdade e na garantia deste direito, temos desde logo como premissa que esta deve ser uma luta conjunta, uma luta de todos e todas nós. Para além, obviamente, deste mesmo direito vir contemplado em diversos diplomas nacionais e internacionais. Portanto, esta questão parece-me desde logo muito interessante, porque introduz logo este debate de que é, de facto, uma luta conjunta de todos e todas nós, todas as pessoas. sim, interseccionalidade, espaço de fala. Interseccionalidade é aqui um conceito muito interessante quando falamos de igualdade, porque nós não podemos falar, nós não podemos ignorar as questões interseccionais que estão subjacentes ao direito à igualdade e à igualdade de género. Portanto, há todo um conjunto de circunstâncias que devem ser tidas em consideração quando tentamos falar de igualdade e de igualdade de direitos e de igualdade de género. Portanto, a perspectiva interseccional é de facto uma perspectiva que tem que ser tida em consideração, e agora não me recordando em concreto qual é a investigadora do nome da investigadora que aborda, enfim, que diz mais ou menos aquilo que eu vou dizer, e pedindo, obviamente, desculpas por esta falha. Quem trabalha a perspectiva interseccional diz que ignorar a perspectiva interseccional é um ponto de partida para não falar corretamente sobre os assuntos, sobre as perspectivas de género, etc. Portanto, a perspectiva interseccional tem que estar, de facto, presente para que nós consigamos também compreender os contextos e compreender as questões subjacentes ao género e à igualdade de género. Laura, eu acho que podemos aqui fazer um apanhado então das principais palavras que os participantes e as participantes nos trouxeram aqui, não é? Sim, eu vejo, por exemplo, masculinidade tóxica, que é justamente um tema que gostaria de abordar um pouco mais tarde dentro da workshop, então eu fico muito feliz de ver isso aqui. E, assim, gênero, obviamente, são os papéis que a sociedade, né, já desde o nascimento nos dão, né? Não é algo que não nascemos com um gênero, mas somos determinados, né, quanto gênero. Aqui a gente, obviamente, como a Ana estava dizendo, inclui não somente homens e mulheres, mas também toda a comunidade LGBT. Mas nesse workshop vamos falar mais de homens e mulheres, só porque o tema é tão grande, né? Mas, assim, se vocês querem trazer algo da comunidade LGBT, ficam também à vontade. Uhum. Até porque nós não quisemos aqui trazer exatamente essa perspectiva, exatamente pela complexidade e por ser um tema de facto tão amplo. Falar de igualdade de género
é de facto, nós tínhamos aqui um workshop para horas, não é? Não era só para 2 horas. E daí que nos tínhamos concentrado apenas nesta perspectiva mais de homem-mulher. Mas, de qualquer das formas, estão perfeitamente à vontade para colocar algumas questões que queiram, ou trazer para debate, obviamente, outras questões. Eu vou, se calhar, aqui interromper a partilha. E estava aqui a tentar perceber, sim, a Maria Duarte, obrigada, Crenshaw, que é exatamente a autora que eu estava a querer citar, e a Maria Duarte trouxe-nos o nome da investigadora. Bom, então se calhar vou aqui também partilhar agora novamente o nosso PowerPoint. Eu bem digo que eu não sou muito dada a estas tecnologias. Como é que eu ponho isto em modo de apresentação? Está aqui. Pronto, então, em primeiro lugar, optamos então por esta discussão mais introdutória das palavras que estariam subjacentes então às questões da igualdade de género, igualdade de direitos. Há pouco o Luís também já introduziu esta questão de que, de facto, o direito à igualdade ele está presente em diversos diplomas, designadamente na Constituição da República Portuguesa. Para além da Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 13º, temos também a menção a esta necessidade ao nível da Carta das Nações Unidas, em que, de facto, o respeito pela igualdade de direitos está subjacente não só no artigo 1º. Eu pedia, por favor, que desligassem o som dos vossos microfones, por favor, para não interromper aqui, para não criar ruído. Portanto, para além do artigo 1º da Carta das Nações Unidas, também o artigo 8º fala-nos de que as Nações Unidas não farão restrições quanto ao acesso de homens e mulheres em condições de igualdade a qualquer função nos seus órgãos principais e subsidiários. Portanto, esta ideia do acesso a determinados cargos. Depois, obviamente, não podemos deixar de apontar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não só no artigo 1º, como também o artigo 10º, que nos fala, que nos diz realmente, fala-nos do direito em igualdade de que a causa seja equitativamente e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial, e depois também a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que eu vou abrir o link e que nos refere a estas questões da igualdade nos seus artigos 20, 21 e 23. E, portanto, só para que possamos também ver isto com algum cuidado, vou aqui... Portanto, o artigo 20 fala-nos da igualdade perante a lei, todas as pessoas são iguais perante a lei. O artigo 21º diz-nos que é proibida qualquer discriminação em razão do sexo, da raça, da cor, origem étnica, social, características genéticas, língua, religião, etc. E que no âmbito da aplicação dos tratados é proibida toda a discriminação em razão da nacionalidade. E depois também, aqui em concreto, a igualdade entre homens e mulheres, fala-nos o artigo 23º, que deve ser garantida a igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios, incluindo em matéria de emprego, trabalho e remuneração. E, portanto, estes são vários os diplomas. Deixem-me tentar voltar a isto novamente.
São vários, então, os diplomas que citam esta necessidade de garantir o direito à igualdade e à igualdade de direitos e à igualdade de género em todos os domínios da vida pública e, obviamente, também da vida privada. Para além disso, também a Resolução de Lisboa, que tem por intuito garantir a igualdade de género da comunidade dos países de língua portuguesa, refere que cabe aos ministros responsáveis pela igualdade de género da comunidade CPLP garantir integrar até na dimensão, a dimensão da igualdade de género no planeamento, orçamentação, elaboração, execução e acompanhamento de avaliação da legislação de todas as políticas nacionais dos Estados-membros, capacitar agentes do Estado para a implementação e a formulação destas políticas de género, criar mecanismos de acompanhamento e monitorização. Portanto, há aqui também esta Resolução de Lisboa, ela cita também aqui a necessidade não só de garantir um acesso igualitário entre homens e mulheres, entre todas as pessoas, a determinados serviços, mas também integrar esta perspectiva de género nas políticas que são desenvolvidas, promover então políticas de género e integrar essas mesmas políticas e a dimensão da igualdade de género em todas em todos os diplomas e em todas os documentos criados para o efeito. Também a Carta Portuguesa para a Diversidade, que é de uma iniciativa da Comissão Europeia, tem como objetivo, então, desenvolver políticas e práticas internas de promoção da diversidade. E esta promoção da diversidade ela está realmente mais focada nas oportunidades em termos laborais e a verdade é que cita esta não discriminação em razão de qualquer característica, designadamente de género, cultura, ética, origem étnica, origem social, orientação sexual, idade, características físicas, etc. Em 2015, a comunidade internacional resolveu adotar estou traduzindo do inglês, desculpa, o Sustainable Development Goals, o desenvolvimento sustentável, a agenda para 2030, e obviamente uma parte importante é número 5, que é a igualdade de gênero. Alcançar a igualdade de gênero, empoderar todas as mulheres raparigas. Então, e tem um foco realmente, eu diria, as piores práticas contra a discriminação, violência contra as mulheres, o alvo, assim, gerar e acabar com todas as formações de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte, eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e explotação sexual de outros tipos, e práticas nocivas como os casamentos prematuros, forçados e envolvendo criança, bem como as mutilações genitais femininas, e garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidade para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. Acho interessante aqui, voltando para esse tema de interseccionalidade, de falar da sinergia e dos compromissos entre goals. Os objetivos. Objetivos, obrigada. E como esse número 5 se realmente interconecta com os outros, estou pensando em particular, se tem aqui, sim, número 1, o impacto de não respeitar esse número 5, a igualdade de gênero na pobreza,
meu Deus, hunger, na falta de comida, no bem-estar, na educação, tudo, né? Tipo, em termos em geral, na saúde, obviamente em termos de emprego. Elas estão, eu não sei, filha, elas estão fazendo. Sim, obrigada. Na esfera econômica e também na esfera Jurídica e social, não é? exato. Eu pedia, por favor, que Pode desligassem o... desligar o som, por favor. Sim, já está. Obrigada. Sim, a verdade é que a não efetivação da igualdade de género, deste direito da igualdade de género, tem impacto em diversas áreas, como a Laura estava a dizer, e bem, portanto, a base para nós conseguirmos prover de forma justa e igualitária diversas áreas da vida social, e não só, e pessoal, é exatamente a promoção de um acesso igualitário, quer em termos de género ou em outras dimensões. Portanto, a igualdade de género, a não efetivação da igualdade de género, ela tem impacto noutras áreas da vida. E isto, por exemplo, leva-me desde logo a falar, que é uma das áreas que mais trabalho, que é as questões, por exemplo, da violência de género, da violência nas relações íntimas e não só. Portanto, a base, e há pouco quando estávamos a introduzir o tema, houve quem colocasse patriarcado, machismo, enfim, e outras palavras. A verdade é que a base da violência de género, e sobretudo a violência de género contra mulheres, é exatamente o não respeito pela igualdade de género, a discriminação em função do sexo, orientação sexual, e, portanto, promover uma efetiva igualdade de género irá contribuir exatamente para a eliminação ou para a redução de diversas formas de violência. Deixa-me só. Laura, queres acrescentar alguma coisa? Não. Então, continuamos. Portanto, a questão da igualdade de género nos vários domínios. Apresentamos aqui apenas alguns deles, mas gostávamos que pudessem também ou participar via chat ou mesmo ligar o microfone para podermos aqui debater estes domínios, estes diversos domínios em que a igualdade de género deverá estar presente e ou deveria estar presente. Por exemplo, há aqui dados que nos falam numa efetiva evolução da participação das mulheres, por exemplo, na área política, e obviamente que isto tem que ver com o regime de cotas, e nós podemos assistir, por exemplo, desde 1976 a 2015, uma evolução da participação das mulheres na Assembleia da República, e portanto, este é um caminho que tem vindo a ser trilhado, e que obviamente veio adveio também do regime, aliás, adveio do regime de cotas e desta questão da discriminação positiva que deve ser tida em consideração e que não põe em causa o tal princípio da igualdade, como o Luís introduziu há pouco. Também em termos económicos, há aqui dados sobre a evolução da taxa de risco de pobreza em mulheres e homens. A verdade é que só em 2012 é que temos aqui o risco de pobreza mais baixo para as mulheres, comparativamente aos homens. Aqui não sei se conseguem ver, portanto, as mulheres a linha amarela, mas tem sido consistentemente apresentado que
o risco de pobreza é maior em mulheres do que em homens. E esta questão da femininização da pobreza é algo que nos deve, de facto, preocupar e que devemos ter em consideração quando falamos de igualdade de género. E há várias causas que me parecem estar subjacentes a este risco de pobreza das mulheres. A primeira, não sei se, e outras que possam acrescentar, também seria bom que pudessem fazer no chat. Eu confesso que não estou propriamente atenta ao chat. Tenho o sol a bater por trás. Ninguém me consegue ver, é isso? Peço desculpa. E a verdade, há aqui algumas razões, designadamente o facto de as mulheres muitas das vezes trabalharem em regime parcial, portanto a tempo parcial. Há dados de 2020 que nos dizem, por exemplo, que cerca de 30% das mulheres trabalham a tempo parcial comparativamente com 8% dos homens. Depois também o facto, por exemplo, de haverem escolhas, portanto, as escolhas laborais das mulheres muitas das vezes são influenciadas por responsabilidades familiares, portanto, devido à tal dupla jornada que as mulheres fazem. Também o facto de as mulheres estarem mais circunscritas a trabalhos dos setores, de setores com salários mais baixos, e claro que depois há aqui a combinação de outros fatores que poderão entrar aqui também para este risco, para este aumento do risco de pobreza de mulheres comparativamente aos homens. A verdade é que há aqui estes dados desta disparidade salarial de género por país na União Europeia. Eu gostava que vocês pudessem ver isto com mais... Será que eu, abrindo isto, vocês conseguem ver melhor? Não, não é este. Deixem-me voltar ao... Será aqui? Eu vou tentar aumentar isto para que se consiga ver melhor. Portanto, desculpem. Aqui. Esta imagem, consegue-se ver mais ou menos? Sim. Ok. Esta Sim. imagem mostra-nos exatamente que a disparidade salarial de género por país na União Europeia, mostra-nos, aliás, a disparidade salarial de género por país na União Europeia, portanto, entre mulheres e homens, mostra-nos que a União Europeia tem uma diferença de 13 pontos percentuais. Portugal está com 11,4 pontos percentuais, portanto ele está abaixo da média da União Europeia, mas ainda assim o dado é de facto elevado. Definitivamente não percebo nada destes slides. E sobre as questões da disparidade laboral, eu gostava então de vos mostrar também este vídeo. Vou tentar que todos ouçam. Não tem som. Não estamos a ouvir, Ana. Não? Quando compartilhas, tens que se calhar sair do compartilhamento, e quando compartilhas, tem uma opção para dizer compartilhar som do computador, e tens que ativar essa opção. Ok, desculpem. Isso será com fones? Não sei.
Não, é na caixa, na própria, quando tu fazes compartilhar e depois aparece-te uma caixa para tu selecionares o que queres compartilhar, qual é a imagem que queres compartilhar. E aí tem uma opção no lado esquerdo em baixo, no geral, que diz compartilhar som do computador e tens que dizer sim. Ah, ok. Percebes disto, ó Luís? É a força da prática. Parabéns. Ah, boa, mas agora tenho que pôr uma palavra passe que eu não sei qual é. Dá play ali em baixo, a ver se anda. Ora bem, a grande questão que o vídeo coloca no final é como é que a União Europeia irá assegurar esta igualdade salarial entre homens e mulheres, que medidas é que poderá tomar para garantir esta igualdade salarial. E eu acho curioso que para nós ainda estamos a tentar, estamos a debater isto há vários anos. Obviamente que há uma maior consciencialização para esta necessidade, mas é curioso como a educação tem um papel fundamental em tudo, não é? Designadamente não só na promoção da igualdade de género, como a prevenção da violência de género. E é curioso um vídeo que também vos vou mostrar agora sobre a percepção que os mais novos, que as pessoas mais novas têm relativamente à necessidade de haver uma igualdade no pagamento ou uma igualdade entre homens e mulheres, quer seja em termos laborais ou noutras circunstâncias. Mas gostava de vos mostrar este outro vídeo que me parece realmente muito interessante e que, no fundo, faz esta ponte com a igualdade salarial. Jeg heter Selma, og jeg heter Martin. Jeg heter Ask. Não sei o que é que isto deu. Esperem lá. É de Noruega, não? Deixem-me só ver novamente, desculpem. Não sei porque é que isto voltou à base. Isto é mais fácil presencial. Deixa-me tentar. Ok, agora sim, vou voltar a partilhar a tela. Vai. Vamos lá, a ver se é desta. Jeg heter Selma, og jeg heter Martin. Jeg heter Ask. Jeg heter Victoria. Jobbet dere? Jeg tenkte dere skulle putte de blå ballene i den ene vasen og de rosa i den andre. Ok, og nå kan dere åpne øynene. Ainda que algumas de nós gostem de flores, este não é seguramente um dia apenas para fazer flores, é um dia para celebrar a igualdade de direitos que está por cumprir. Jeg fikk
gutte enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. Vi var like flinke, og vi burde få like mye. Aqueles dados que há pouco estavam a aparecer no vídeo, obviamente são mais antigos. Portugal apresentava uma diferença percentual de 17%, mais ou menos. Neste momento já estamos a reduzir esse valor percentual. De qualquer das formas, o vídeo de facto mostra-nos como as crianças ficam de facto chocadas quando há esta disparidade, enfim, não é em termos de valores salariais, obviamente, mas as disparidades entre rapazes e raparigas são de facto brutais e que chocam também as próprias crianças. E no fim o rapaz diz exatamente que ela devia receber exatamente o mesmo que ele, se foi tão boa quanto ele, portanto ele ganhou por aquilo que aconteceu, então ela também devia igualmente ganhar. Portanto, esta ideia de que a educação também é a base para nós conseguirmos efetivamente chegar ao patamar que queremos, que é uma plena igualdade de direitos, igualdade de género. Sim, realmente, assim, mostra, né, assim, da melhor forma possível o quanto essa ideia de gênero é aprendida, né, desde assim, a criança, em vez de estar realmente dentro de nós, de pensar que somos superior ou inferior, ou um tem mais valor do que outro, etc. Sim, o tema de educação vamos abordar um pouco mais tarde. Uhum. Entretanto, o Gender Equality Strategy dá-nos conta aqui das falhas que existem em termos de género a nível internacional, designadamente a participação laboral, aqui um gap realmente assustador entre homens e mulheres, não só na participação, como também no pagamento, nas questões salariais, e depois também no tempo que é passado entre homens e mulheres no trabalho, aquele trabalho que é considerado não pago. Portanto, as mulheres passam mais do dobro do tempo também a fazer aquele trabalho não pago. Daí que o conceito de dupla jornada seja realmente importante, porque para além do trabalho, das horas de trabalho normais que as mulheres e que os homens obviamente também passam, há aqui um outro trabalho, o trabalho invisível, e que as mulheres são de facto quem mais passa o tempo nessa outra jornada de trabalho. Para além disso, também a participação parlamentar e outras questões também, por exemplo, nos serviços, nas questões da agricultura e também depois ao nível da violência. E na violência nós não podemos, obviamente, fechar os olhos à maior proporção de mulheres que são vítimas de violência de género, violência nas relações de intimidade e não só, as questões do assédio laboral, do assédio sexual, da violência nas relações íntimas, da violência sexual na sua generalidade, e portanto, como há pouco também já referia, o não entendimento da necessidade de um tratamento igualitário entre homens e mulheres conduz obviamente à violência. A violência é o resultado também desta desproporcionalidade entre homens e mulheres. Este é o documento do Gender Equality Strategy.
E a verdade é que esta estratégia global 2018-2021 dá-nos também um entendimento do em que é que pode resultar se nós conseguirmos reduzir estes gender gaps, portanto, estas fissuras de género, estas diferenças de género que ainda existem. Não só a questão da participação laboral e ao nível da educação vai ser reforçada, também um acesso igual às questões, enfim, da própria produção laboral e não só, e depois também uma maior participação das mulheres nas questões da vida pública, que é também importante para garantir esta igualdade de género. Laura, queres acrescentar alguma coisa? Não, ainda não. Ok. E agora, trago-vos esta ilustração que gostei bastante e que estava na tal estratégia, portanto, neste documento das Nações Unidas. Esta imagem é uma imagem que, enfim, que nos transporta que nos pode transportar para muitas questões. Eu gostava que vocês pudessem ligar o microfone para também partilharem connosco o que é que esta imagem vos transmite, o que é que ela representa para vocês. Não sei se alguém é corajoso. Bom dia. Olá, bom dia. Para mim esta imagem, posso falar? Estão a ouvir? Claro que sim. Eu vou só voltar a Pode falar o seu nome, assim a gente sabe quem fala? É o Diogo. Meu nome é Diogo Moreira. É assim, esta imagem representa para mim a desigualdade que ainda existe entre as mulheres. Já se nota, já se nota alguma evolução. Eu pus aí há bocado, por exemplo, no chat, por exemplo, eu jogo FIFA 23 e é um jogo que já tem mais torneios e competições para mulheres, mas essa imagem para mim ainda representa que há um longo caminho a percorrer. Portugal já está num bom caminho, mas há países, como por exemplo aí o que diz aí em baixo, a Somália, que a Somália ainda é um país, como toda a gente sabe, é um país pobre. E as mulheres lá, por exemplo, quase não têm direitos nenhuns, são objetos. Obrigada, Diogo. Obrigado. Alguém mais que queira participar? Ninguém mais quer. Pode também escrever no chat se vocês não querem falar ou não podem. Falar. Por causa técnicos. Alguém posso falar? Sim, claro que sim. Maria, sim. Maria Duarte. Bom dia. Eu creio que eu concordo com o colega que falou há pouco. Obviamente Portugal já deu grandes passos, não acha que haja ainda igualdade. Valorizamos os passos que foram dados, claro. Relativamente a esta imagem, eu acho que ela poderia focar desde logo a interseccionalidade também aqui, até pela força da imagem, mas depois eu acho que apela realmente à violência contra a mulher pelo facto de ser mulher. Eu aqui posso ver chamado daqueles estereótipos do foi assim porque te vestes assim, porque te pintas assim, portanto a mulher escolhe ali uma cor, desde logo para o batom, ou eventualmente para o verniz, e ela é transformada em sangue, não é? É a afirmação, por um lado, uma identidade feminina, e o quanto só por isso, e é aí que está também a violência de género, só isso já pode dar a que essa cor seja transformada em algo muito pior. Obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada pelo contributo. Mais alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Bom, na realidade, desculpem, alguém ia contribuir, desculpa. É o Dácio daqui. Olá, Dácio. Sim,
Bom, continuando, indo na linha da opinião da senhora que participou anteriormente, bom, eu aqui também trago a questão desta imagem também, para além também de trazer da questão da violência, ser também uma imagem que, se irmos nas questões de estereótipos sexistas, isto aqui traz um pouco sobre a imagem que nós temos da mulher, aquela imagem sexual que é vulgarizada, sobretudo nos meios de comunicação social, da forma como é vista as mulheres. E pela expressão e também pela os elementos que a fotografia apresenta, como a colega disse, a cor vermelha e o batom, portanto, isto aqui acabam, de uma certa forma, para trazer a questão também das imagens que muitas vezes são sexualizadas e acabam, de uma certa forma, por inferiorizar e também por desvalorizar um pouco daquilo que é a essência da mulher. Se fala muito da questão da autonomia do corpo, mas às vezes esta questão aqui é tão violentada que as mulheres, infelizmente, acabam por ficar num plano muito inferiorizado. E em relação aqui ao meu país, o que eu posso dizer em relação, por exemplo, à questão da violência baseada no género, nós temos uma lei que foi aprovada em 2011, uma lei que até se diz que é uma lei bastante diferente, porque nós não temos uma lei de violência doméstica, mas sim nós temos uma lei de violência baseada no género, daí que já demos passos significativos, mas ainda estamos agora, desde a aprovação da lei, à espera, sobretudo, que a lei tenha o fundo conforme está previsto, que ainda não tem, mas já demos passos significativos e as denúncias são dadas, as instituições funcionam, embora alguns com as suas lacunas, mas já demos passos significativos. Em relação à política, não sei se tem acompanhado que aqui em Cabo Verde foi aprovado em 2017 a lei da paridade. Daí que agora as mulheres com este mecanismo, as mulheres agora já têm formas de darem também a sua contribuição para o desenvolvimento do país. A lei foi aprovada em 2011, ainda estamos à espera de ver se daqui para frente as coisas irão mudar, até porque houve chamadas de atenção das Nações Unidas em relação aos indicadores de participação da mulher na política, então já demos passos significativos. Agora, para ver se daqui para frente nós consigamos mudar este cenário. Era isto, talvez daqui para frente eu poderia dar outros inputs sobre o meu país, também para vermos também o que é que de bom tem-se feito aqui no nosso país. Sim, a gente quer debater mesmo sobre isso, o que se precisa fazer agora para justamente chegar nesse caminho de igualdade. Tem a Joana que falou como se a mulher tivesse que se adaptar, ou seja, enquadrar-se nos estereótipos sociais para se inserir nas normas. Liz, a suprema violência feminina, o sangue representa metaforicamente a retirada de valores, a misoginia. E eu sobre isto, Laura, desculpa, deixa-me só acrescentar, eu concordo obviamente com todas as visões que vocês deram sobre a imagem, mas eu, enfim, uma das coisas que à primeira vista me saltou na imagem era o que muitas vezes acontece relativamente à violência contra as mulheres, que é... exatamente por haver estes dois lados, portanto, um lado da face que está obviamente violentado e o outro lado que está aparentemente normal, e isto mostra-nos muitas vezes aquilo que as mulheres têm que estar para fora, não é? A ideia de que está tudo bem, fora está tudo bem, mas
ninguém sabe aquilo que está a passar dentro de casa, dentro das quatro paredes, naquele que era suposto ser o local, o lugar com maior segurança, de maior segurança para todos e para todas nós. E portanto esta imagem também me transporta para essa ideia. Sim, eu acho é quase uma autoviolência também, né? De ela para ela própria. Ainda assim, os assuntos de mulheres não são considerados assuntos de comunidade, mas se não para todo mundo conversar, basicamente, mas só de mulheres, como se tivesse realmente um problema de nós solamente, e não para, assim, um debate muito mais amplo. Antes de ir para a Paula, talvez queria ler o que o Fernando e a Emily falaram, mistificação, máscara, que é o que todos temos de fazer diariamente, independentemente do gênero, que criou mais Desculpa, Laura. Existente nas mulheres que precisavam de se desdobrar para alcançar o mesmo que muitos homens, estes sem qualquer esforço. Emily, a mulher não temos uma essência e as diferenças culturais não deveriam ser uma limitação para o progresso, senão uma vantagem. Já agora dava também um ponto de vista sobre a ilustração, mas só porque acho que pode acrescentar alguma coisa, porque eu vejo a imagem sobretudo como um ato de rebeldia, de libertação, não é? Enfim, no fundo, alguém que se está justamente a libertar de um conjunto de uma pele, não é? De um conjunto de papéis sociais que lhe foram impostos e que, portanto, está à procura de mostrar a sua verdadeira face. E o que acontece é que, efetivamente, assim, o sangue que parece assomar da imagem é que essa libertação realmente tem atrás na história, enfim, uma história de sofrimento, não é? De facto. E daí que está alegorizada com essa ideia de sangue. Mas vejo, sobretudo, como uma manifestação realmente do futuro, não é? De alguém que se ergue para se libertar das amarras e isso vejo sobretudo também na dignidade do olhar, não é? É um olhar confiante, não é? Essa é uma perspectiva muito interessante, Luís, porque confesso que nunca me passaria pela cabeça à primeira vista, portanto é uma perspectiva, é interessante perceber como é que uma imagem tem diferentes representações para diferentes pessoas. Mas por acaso o Fernando aqui quando fala da máscara, da mistificação, é exatamente também esse o ponto de vista que há pouco vos queria trazer sobre dois lados diferentes da face e os dois lados que a imagem me transporta. Queria dar a palavra, desculpa, à Paula, porque estamos já há um tempo... Sim, bom dia, conseguem ouvir-me? Sim, olá Paula. Sim, olá, bom dia. Obrigada pela vossa participação e parabéns pelo evento. Peço desculpa, não tenho câmara, não consigo ligar. Em relação a esta imagem e em relação ao que vocês foram falando, apraz-me aqui falar de 3 pontos distintos, muito curtos, mas que vos permitirão depois abordá-los se assim o entenderem. O primeiro tem a ver com a pressão social e a educação que a mulher recebe para se comportar enquanto mulher. Senta-te como uma menina, comporta-te como uma menina, e a forma como as mulheres são acusadas do próprio assédio que recebem, que é o segundo ponto. Eu há pouco falava-vos da questão da construção das cidades e realmente acho que as coisas deveriam ser pensadas de uma outra forma para a segurança de todas as pessoas, as paragens de autocarro, a iluminação, um sem número de circunstâncias que levam a que eu, mãe de um filho e de uma filha, tenha muita dificuldade em garantir aos dois os mesmos direitos nas suas saídas, porque a minha instabilidade, claro que garanto, como é óbvio, mas a minha instabilidade e ansiedade triplica quando ela sai à rua à noite do que quando ele sai à rua à noite. O que se torna muito complexo, é um fenómeno complexo e que tem a ver com o facto de que
facilmente ao longo dos tempos a ela a quiseram casar com alguém, obrigando a uma heterossexualidade, a heteronormatividade, né? És tão bonita, vais casar com o meu filho, ai que bonita que tu és. Foi sempre referenciada como tal, e ele como extremamente inteligente. E ela não se habituou a ser inteligente, não tem, tudo o que era ser inteligente era para o irmão, tudo o que era para a beleza era para ela, e toda esta construção à volta do que é exigido às meninas, do que as mulheres exigem elas próprias, do que as outras mulheres com outro patamar de poder na nossa sociedade exigem àquelas mulheres, nomeadamente as mães, as sogras, as tias, não é? O casal vai a passear, um casal hetero, vai a passear uma criança pequenina e alguém vai dizer o teu filho não leva um casaco vestido, porque é que não lhe veste o casaco? Mas vai dizer à mulher, como o filho fosse só dela, não é? A obrigação de ter a casa arrumada, de ter a comida pronta, toda esta obrigação desta educação patriarcal machista que é perpetrada e perpetuada muitas vezes por outras mulheres, certo? Obrigada, deixo um pouco o meu contributo. Muito obrigada, Paula. Eu queria acrescentar, eu assim, trabalhei muito como responsável de programa e sempre, obviamente, em todos os projetos tinha um elemento de empoderamento das mulheres, né? E assim, lembro falar para as mulheres em Moçambique, por exemplo, falar para elas, olha como vocês, né, educam os seus filhos, filhas, e as diferenças que vocês fazem já de criança entre eles, e como isso se desenvolve logo, né? Esses assim, conceitos de superioridade, de eu tenho mais direito do que você, Sim, Laura, desculpa, mesmo ao nível da sexualidade e de tudo o que uma menina tem ou pode fazer e o menino está autorizado a fazer. Sim, certo? obviamente. Se ele tem muitas namoradas, é claro que a heteronormatividade tem aqui um peso brutal, mas se ele tem imensas namoradas, ele é o maior. Se ela tiver imensos namorados, ela é tudo menos digna, não é? Nesta lógica, até na própria construção da sua identidade sexual e dos atos de prazer, a questão da masturbação no masculino e no feminino, a forma como é vista dentro de um casal, correto? Por exemplo. Não é? Sim, eu acho que sempre assim, o corpo da mulher, né, que o corpo da mulher em geral, né, como quanto a gente pode ver, não pode ver, como tipo de roupa, né? Alguém comentou sobre país árabe, você vê assim visualmente mais essa necessidade de se cobrir. Sempre para mim assim ha sido algo em relação com propriedade, né? Assegurar que, desculpa, eu sou assim violeta, de vez em quando, não sei porquê, mas não tem mal, aliás, só para dar um pouco de cores, né? Nessas falas assim bem pisadas, né? No final. Sim, essa ligação assim ao corpo da mulher assim como objeto, como assim assegurar que a linhagem dentro de uma família esteja segura. Para mim tem todas essas questões tipo, histórica que se desenvolve sobre isso. Mas assim, para mim a violência maior à mulher é justamente sobre o seu corpo. A gente ainda não falou, por exemplo, de mutilação genital feminina. Desculpa, às vezes eu tenho todos esses em inglês mais do que em português. Mas assim, a forma é uma forma de assegurar justamente que ela não vai ter prazer. É só aí para dar criança, para procriar e nada mais, né? Não ter assim essa ideia de um ser humano pleno com as suas próprias assim ideias, seus próprios sonhos, etc, né? Mas assim uma ruagem, a cog in the machine. Um elemento na máquina, né, da sociedade. Isso mesmo.
Bom, vamos se calhar seguir. Se calhar, Laura, pega já no que estavas a dizer e... Sim, assim, essa é uma... não sei se vocês conhecem, é uma artista afegana incrível que faz tipo murais, mais assim, de tipo grafite, né, em termos de arte, Samasya Asani. E essa primeira imagem, para mim, é um pouco o que a gente estava falando, justamente, né? Você me diz, né, o que acham, mas, assim, para mim, é realmente esse olhar sem parar sobre as mulheres, né, as meninas, onde que elas estão, onde que elas fazem, são boas a isso, ou não, etc. Continuamente esse julgamento de, bonita, não bonita, etc, etc. Uhum. Eu gosto muito do que ela fala também. Então, babe. Não. Então. Pode se mutar o... Já está. Desliga o som. A arte muda a mente das pessoas e as pessoas mudam o mundo. E ela realmente né, quer chamar a atenção, obviamente, num país extremamente discriminatório contra as mulheres, isso realmente é um eufemismo, que é o Afeganistão nesse momento, e que é sempre sido, mas assim, realmente é piorado recentemente, até as mulheres não podem trabalhar, até assim, mulheres não afeganas e não indígenas não podem trabalhar. Então, sim, ela chama a atenção justamente a essas mulheres de uma maneira muito forte. Laura, estava aqui a ver a primeira imagem e ela apraz-me logo dizer a questão dos olhos todos virados para a mulher, não é? Não sei se também faz esta leitura. A primeira imagem tem um conjunto de olhos, não é? A olhar, claro, enfim, para aquela mulher enquanto corre. Sim, querendo escapar de tudo isso, né? Exatamente. E isto também me leva a pensar no facto, por exemplo, a Paula há pouco estava a dizer que a forma como a sociedade olha para aquilo que as raparigas fazem comparativamente àquilo que os rapazes fazem é realmente também muito diferente. Portanto, há sempre todo um maior julgamento perante o que a mulher faz comparativamente àquilo que o homem faz, não é? Daí que o julgamento, portanto, os olhos que estão em cima daquilo que são as atividades da mulher são sempre mais, são sempre mais olhos do que quando se tratar de um homem. Sim, é sempre mais escusas, né? Quando a gente fala de feminicídio, por exemplo, quando eu estava em Peru, trabalhei para a Amnistia Internacional e a gente já era em 2004, então há muito tempo. E a gente trabalhava o tema de feminicídio, né? Generalmente uma mulher matada depois de um ciclo de violência doméstica ou de uma pessoa que ela conhece, que não é um homicídio, por acaso ela estava lá, não sei o que, é porque realmente estava a mulher que foi assassinada. E a gente estava justamente olhando, né, pesquisando os relatórios dos mídias sobre isso, né? E é muito, assim, é muito óbvio na cara, né, essas desculpas, né, ela estava com esse tipo de roupa, né, ela estava com ciúmes, né, todas essas desculpas para justificar um comportamento extremamente violento de um homem. Sim. Alguém mais quer acrescentar sobre a primeira imagem em particular ou a segunda? A segunda para mim é mais assim Nós temos aqui a perspectiva da Maria, muito interessante também, sobre a primeira imagem, que diz, por outro lado, os olhos também são a única parte do corpo que ainda se deixa ver. Por outro lado, os olhos também são a única parte do corpo que ainda se deixa ver. Uma vez que o código de vestuário é cada vez mais apertado, não é? Portanto,
a questão de que as mulheres ainda, a única coisa que ainda conseguem mostrar sem serem julgadas são os olhos, não é? Realmente é outra perspectiva muito interessante. Sim, particularmente no Afeganistão, né? Sim, exatamente. Podemos passar para então... Sim, então essa segunda imagem, para mim, esse lado de educação, né? O que a gente passa para as nossas crianças, né? Essa esperança para um mundo melhor, para assim realmente ser livre, ser eu mesmo como mulher, ou então perpetuam, né? Esse mundo patriarcal, essa ideia de mulher se comportar dessa maneira, etc., se julgando para ela era própria, e como assim mudar justamente esse paradigma, né, dentro de nós. É interessante, estava-me aqui a lembrar que eu acho que é a professora Elisa Perista que tem esta citação, que diz que as mulheres muitas vezes são cúmplices das desigualdades de género. Não, obviamente não quero aqui colocar o ónus da culpa, nem pouco mais ou menos, mas a verdade é que esta cumplicidade tem por base a ideia de que muitas vezes contribuímos exatamente para a perpetuação destes estereótipos e destas ideias pré-concebidas. Portanto, temos que ser capazes de as desconstruir e de promover uma educação livre de estereótipos de género, não é? Ana? Sim. Desculpa, é novamente aqui a Paula. Eu acrescentaria que sim, é verdade, mas também é preciso perceber a razão, ou seja, o peso que as outras mulheres têm em policiar outras mulheres. Porque se uma menina aparece grávida em casa ou violada, a culpa foi da tua mãe que te deixou sair ou que te deixou sair assim vestida. Ou seja, eu não acho que a questão da apresentação do ónus da culpa, acho que se há uma culpa é realmente este patriarcado, este machismo tão estrutural, que faz com que mulheres sintam o peso de policiar outras mulheres. Diria eu. Uma outra perspectiva. Sem dúvida, Paula, obrigada por essa achega, obrigada. E gostaria realmente de abordar o tema dos homens. Nem dos homens em tudo isso. Mas antes disso, Ana, pode avançar, talvez? Porque tem... Aqui? Pode... Queres o vídeo, não é? Sim. Deixa-me ver aqui. É rapidinho. Novo antigripal. Esperem lá, que agora temos aqui... Sintomas das gripes e constipações. Nunca se sabe se não é preciso nesta altura. O antigripino. Agora sim. Essa é a Ana e esse é o João. Eles vão nascer no mesmo dia, do mesmo ano e na mesma família. Eles serão gêmeos e vão fazer tudo juntos. Mas quando eles crescerem, isso vai mudar. A Ana vai andar sempre de rosa, porque ela é menina. E o quarto do João vai ser todo azul, que é cor de menino. A Ana vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa, porque ela é menina. E o João vai ter um monte de carrinhos, porque ele é menino. Ela vai fazer aulas de balé. E ele vai jogar futebol. Ela vai cuidar da casa e servir o irmãozinho no almoço. Ele não vai ter essa obrigação, porque isso é coisa de menina. O importante é que ele seja bem-sucedido. Já a Ana vai ter que estar sempre bonita. E quando ela for trabalhar, vai ganhar menos do que ele. Ou seja, eles vão crescer num mundo em que os homens pensam que têm mais poder que as mulheres. E por causa disso, acham que podem fazer o que quiserem com elas. Calma aí, como assim? Você percebe como todas essas diferenças de tratamento deixam as meninas em desvantagem e ainda por cima fazem delas um alvo fácil? Estima-se que o Brasil tenha 500 mil de casos de estupro por ano. 2/3 das vítimas são meninas com menos de 13 anos, como a Ana. E como resolver isso? E se a gente encontrasse uma nova maneira de educar nossas crianças? Em casa, na escola, em qualquer lugar, criar ambientes com direitos e oportunidades iguais para todos. E assim, dividir responsabilidades e tarefas de modo justo, para que no futuro, o João não ache que tem mais poder que a Ana.
a ideia com isso realmente é falar agora, porque acho que, né, há tantas décadas que a gente trabalha o tema, para mim, né, de igualdade de gênero e quais são as soluções no final, né? Eu gostaria realmente de falar um pouco mais disso. Acho que um grande avanço recentemente, Ana, se puder colocar... Sim, essa questão de visibilidade, de realmente... sim, com o Me Too movimento, tipo, para mim é uma questão de visibilidade, de quanto estamos falando de mulheres que experienciam o patriarcal, né? Que a experiência é uma discriminação, uma certo tipo de forma de violência, não solamente as piores formas, como obviamente o atrupo, mas também, assim, o colheamento, as palavras, assim, desagradável, né, sexista, né, no dia a dia, como que a gente, numa certa forma, aprende a lidar com isso, né, por força, obviamente, em vez de dizer, não, isso não é maneira de falar, né? E como todo mundo, para mim, todos assim se acostumam a isso, né? Como o homem permite isso também, porque para mim é o papel de um homem de falar para o colega, não é maneira de tratar, né? E para mim é muito... acho que era importante, assim, no começo, de falar muito dos direitos das mulheres, de, tipo, assim, de dar uma visibilidade justamente a essas mulheres, assim, de trabalhar esses temas falando para elas, olha, a gente tem direito porque a gente só nasceu, né? Tipo, não é normal ser tratada assim. Mas agora, isso para mim, no século XXI, a gente já passa isso, né? De certa forma, a gente já é na era de incluir muito mais e olhar muito mais para o masculino, para o comportamento do homem, né? De quanto que isso não são assuntos de mulheres, são assuntos de sociedade, de tipo, ok, qual é muito interessante todos, para mim, todos eu gosto de colocar tudo assim, cabeça para baixo para ter uma outra perspectiva, tipo, sempre todos os dados que a gente tem é sobre mulheres. Mulheres que não têm isso, mulheres que não fazem isso, né? E quadros de quantos homens trupem, por exemplo, né? Tipo assim, para dar assim um choque, um punho, talvez, na sociedade, que não é só assim, olhar para a vítima, né? O sobrevivente, se diz em português, né? Mas, assim, também para o perpetuador. Não estou dizendo que é só homem que faz isso, porque não é o caso, né? Mas, assim, sim, queria colocar isso, assim, na pauta. E só para terminar, não ainda. Né? É interessante essas mulheres que jovem, né, que tipo e não tão jovens, que tipo que fala em público finalmente, né, assim me vem em mente, mas tem muito mais, obviamente, a Malala através de Afeganistão, mas também de Emma Watson, né, e realmente falar sem como dizer Diz em inglês. Não vem até em inglês agora, isso é típico. Without shame, sem vergonha de o que aconteceram para elas até assim né, na infância em geral, né? Maria, Maria e depois Paula, pelo que estou vendo. Para participarem? Sim, pode falar. Obrigada. Dentro desta... Eu concordo inteiramente com aquilo que há pouco a Paula disse, não é? Não temos que olhar para culpas, mas é verdade que até na nossa sociedade são ainda, primeiramente, as mulheres são educadoras também. E, portanto, obviamente, nós perpetuamos até quando dizemos
É voz comum, não estou a dizer que nós aqui dizemos, mas é voz comum, já todos ouvimos dizer que, por exemplo, é mais fácil trabalhar com homens, porque, portanto, nós perpetuamos estes mitos também. Perpetuamos muito. Nessa perspectiva, por outro lado, eu acho que nós estamos a receber um exemplo que vem do sítio talvez menos esperado. No Irão, apesar de toda esta razia aos direitos das mulheres e na existência da sua consagração, não é? Ali sim a mulher ainda leva com toda a culpa, embora seja uma outra religião dominante, é quase a culpa do pecado original, não é? E, portanto, tudo a partir daí é tudo a descer. Mas, apesar de tudo, os homens estão a dar um extraordinário exemplo. As mulheres estão pela coragem e pela luta, mas os homens também. E aquilo que se tem visto é que, inclusive, as condenações à morte, não estou a dizer que as outras mortes não existam, porque existem, aliás, foi aquilo que explotou este movimento, mas as condenações à morte, inclusive, têm sido de homens, e bastante jovens, e todos eles executados, não é? São condenados e são efetivamente executados. E, portanto, eu acho que além do movimento Me Too, que também já vinha na onda de um outro movimento, também não foi original naquela altura, também o He for She, amplamente, não só o movimento reconhecido, mas de facto a tal luta dos homens pelas mulheres, este reconhecimento que o feminismo é uma luta de todos, é fundamental. Obrigada. Obrigada, Maria. E obrigada por estas últimas palavras, é de facto fundamental. É uma luta de todos, como começávamos esta sessão há pouco. Paula? Paula, não é? Desculpem, só tinha deixado a mão levantada, mas já baixei. Tá bom. Sim, para realmente reconhecer, podemos avançar. Para mim é realmente reconhecer que o homem perde nessa desigualdade de gênero. E para mim é realmente um assunto que se precisa muito mais ser falado, que é não só benefícios econômicos, que a gente fala muito disso, né? Que tem mais trabalhadores mais produtivos, menos pobreza. Isso é importante, obviamente, não estou assim, não estou, como dizer? Desvalorizando, obrigada. Isso, mas sim, acho que é o ponto que estava, né? É sempre o mesmo ponto, é dizer que não é somente um assunto de mulheres. Quando realmente eu tenho assim amigos que falam isso, é incrível, é muito forte, porque em projetos a gente começou também a incluir muito mais os homens. Não estou falando de projetos necessariamente com quais estou envolvido, mas assim, ao nível do desenvolvimento internacional, pensar, mas seria bom também falar com os homens, porque senão é sempre a pauta a obrigação da mulher a mudar, e em sociedade onde aí tem uma grande disparidade, né? Estou falando mais, obviamente, dentro em países já mais desenvolvidos nesses assuntos sociais, né? Porque acho que em outros assuntos não é assim tão desenvolvido, mas isso é outro tema. É mais assim, assim, já se alcançou mais, vamos dizer, né? Em outros países onde a discriminação é muito, muito forte, e tem práticas muito violentas, como a FGM, não? A mutilação genital. Obviamente, a abordagem deve ser um pouco mais, talvez, diferente, mas sempre com esse grupo de foco de homem, de quando falar, assim, por exemplo, a gente fez um workshop em Sri Lanka, e era um workshop muito simples, tipo, desenhar, uma mulher desenha homem. Todo mundo, né? Era um workshop misto. Aí, quase todo mundo, era tipo, não sei se eram 15 pessoas, 10, 15 pessoas,
todo mundo colocou a mulher, né, numa roupa tradicional, com, assim, legumes na mão, algo assim, tá? O homem era com roupa modernas e celular na mão. Já tem a visualização, né? Tipo, da percepção do homem, né? Versus... Eu há pouco estava aqui a ver que, desculpa, Laura, ali estava a dizer que o Ruanda é um exemplo de um país africano a seguir, exatamente porque as mulheres ocupam trabalhos que na sociedade ocidental só vemos os homens, por exemplo, na construção, em obras, construção civil, etc. Portanto, este é também um testemunho muito interessante por parte da Liz. E também queria aqui ler eventualmente o comentário do Fernando, que nos diz que a questão fala-nos ao nível da violência do namoro. Apesar de estarmos cada vez mais despertos para este problema, assim como da suposta abertura de pensamentos mais jovens, somos depois deparados com esta factualidade incompreensível. Portanto, ainda que o que me parece que o Fernando quer aqui também chamar a atenção ainda que de facto nós estamos cada vez mais a ver portanto, um avanço ao nível da igualdade de género e da educação para a cidadania e educação para os direitos, depois temos de forma, enfim, incompreensível e contraditória, não necessariamente contraditória, mas de facto ainda incompreensível os números que nos vão chegando sobre a violência nos jovens, designadamente a violência no namoro, que são dados que, enfim, quando surgem são sempre muito impactantes. Mas isto lá está. Isto advém de um processo de aprendizagem daquilo que é a educação para os papéis de género, para os papéis sociais de género. E nós não conseguimos acabar com a violência no namoro de um dia para o outro, ou com a violência de género de um dia para o outro. Há todo um percurso que tem que ser feito e, portanto, daí que estejamos sempre a bater, desculpem a expressão, a bater da mesma tecla. É necessário prevenir, é necessário ter mais educação para a cidadania, para os direitos nas escolas, porque quanto mais cedo se começar esta educação para a cidadania, mais rapidamente ou de forma mais eficaz conseguiremos chegar àquilo que é o nosso objetivo, que é de facto reduzir estas desigualdades e reduzir designadamente e de forma consequente a violência nos jovens. Sim, acho que, assim, para mim, a gente fala muito do que ou não deveria ser, né? Tipo, não deveria ter violência, não deveria ter... E a gente, para mim, para realmente mudar uma sociedade, tem que ter uma visão do como que seria essa sociedade, né? Nesse momento, a gente tem o patriarcal, ok, mas o que significa o patriarcal? Significa a competição, né? Que vem, assim, que muito vem de Darwin, esse survival of the fittest, né? Se você não tem muitos recursos, todos esses valores que perpetuem, né? No fundo da sociedade e que se traduzem a vários níveis, né? Para mim, essa é uma leitura. Então, tipo, tem que competir para tudo, né? Então, tem que competir, quando eu não posso competir, não sou assim o top, esse assunto, sempre tem algo mais baixo de mim, com quem posso assim, desabafar, porque não aprendi a desabafar, por exemplo. Desabafar no sentido de, tipo, de como gerar essas emoções que a gente tem. E então, eu fico violento, né? Isso para mim é para mim é muito importante ter esses modelos de como que é ter uma relação, um namoro que não envolve violência, que envolve, assim, uma comunicação sem violência. Eu adoro ver filmes, assisto muito filmes, e gosto muito de ver, assim, a evolução, né, dentro dos filmes. E quais são os filmes
que apresenta uma heroína verdadeiramente, diria, feminina. Não assim um homem mascado como mulher, mas assim uma mulher com todos assim, os aspectos de mulher, mas também forte, mas também vulnerável. E qual é o papel dos homens ao redor dela, por exemplo, no caso no filme é o foco, ou então em filmes assim, onde a gente tem uma parceria entre homem e mulher, qual é o papel de homem, como que ele se comporta, não é o princípio charmoso, né? Mas assim, o homem também com as emoções dele, como que ele gera isso dentro de uma relação, como que a mulher responder a isso. Para mim, assim, não sei, sou muito visual também, mas assim, a gente precisa ver o que seria a alternativa, né? E sim, para sair dessa masculinidade tóxica para as mulheres, obviamente, mas tóxica também para os homens. Não sei o que você acha. Alguém quer comentar? Temos aqui o comentário da Margarida Mendes e da Aline antes disso. Se aplicarmos essa educação na infância, no futuro, nem justificaria mais juntarmos para falar de paridade de géneros. Pois, eventualmente, acho que todos e todas nós gostaríamos que chegasse esse dia e para lá caminhamos, se bem que há alguns dados que nos dizem que houve aqui um retrocesso, designadamente o Gender Global Index, que nos dizem que globalmente houve um retrocesso ao nível da igualdade de género agora por causa da pandemia, mas o caminho tem que ser continuado e, portanto, temos que continuar a trabalhar nisto para, se conseguirmos chegarmos a esse futuro, provavelmente não nós, mas chegarmos a esse futuro de não haver qualquer tipo de violência e não haver qualquer tipo de desigualdades. Margarida diz: o facto de a violação sexual dos homens em contexto de guerra ser considerado tortura e não um caso de violência sexual. Como se a violência sexual fosse algo exclusivo das mulheres, acaba por ser muito prejudicial para os homens que acabam por não ter o acompanhamento ou a ajuda necessária. Portanto, estas ideias de que há comportamento... Mais uma vez, a forma como nós olhamos de forma diferente para os acontecimentos, quer eles sejam homens ou mulheres, prejudica depois também a forma como a atuação é feita. Não que não tenhamos que olhar, obviamente, de determinada forma, de determinado ponto de vista, mas neste caso a Margarida apresenta-nos aqui uma visão diferente e, portanto, igualmente válida. Eu, se calhar... Sim, sobre esse assunto, é interessante o que está acontecendo ao nível da Corte Penal Internacional sobre esses assuntos. Tem, assim, um movimento muito forte, justamente, né, da coalição... a coalição pela Corte Penal Internacional, que são, assim, um conjunto de ONG, né, que influencia tenta influenciar de maneira, né, positiva a maneira como dizer, a prossecuções, né, a maneira de prossecuções? Sim, investigações, né? Investigação. Da investigação até ai, meu Deus, até o... Quando você precisa de uma palavra, obviamente, não vem. Daqui a 10 minutos que a gente terminar, eu falo fluentemente em português, né? Julgamento? Incriminar, como dizer? Tem que acusar. Acusar. Não. Todo esse processo, basicamente, né? Antes de a pessoa, né, ficar em frente do tribunal. Vamos dizer assim, desculpa. Me perdoe. Então, tem todos esses aspectos tem muitos problemas de provas. Por quê? Porque os investigadores não pensam, não são formados, não têm uma equipe assim multidisciplinário para justamente integrar esses assuntos de mulheres. E para mim é uma vergonha, literal. É tipo,
para mim já passou a época de excusa, de desculpa sobre isso, que tipo assim, não, mas ainda não cansamos, vai dar tempo, não sei o quê. Você, o quê? Que respeitamos. Para mim é tipo realmente essas assim, as nossas expectativas devem ser muito altas, né? Trabalhei, por exemplo, no mundo humanitário, não sei se alguém trabalha ali, mas assim, passando do mundo da ONG, da desenvolvimento internacional, que realmente sempre tem assim um elemento sobre gênero em qualquer projeto, que tipo é o normal, o mundo humanitário, onde ainda estão assim pensando duas vezes se assim, em termos de quando eles começam assim, como dizer, obviamente em situação de emergência, pensar, mas qual seria o impacto se a gente coloca os toaletes ali ou ali, de maneira, etc. Tipo assim, isso para mim não tem desculpa. É vergonha pura. E se uma pessoa não faz isso, então sai do emprego. Assim, a gente realmente tem que ter muito mais expectativas em termos de gênero que a gente tem hoje em dia. Diariamente, não somente na lei, mas diariamente. Se, assim, assim, para mim, é assim que realmente funciona. Que começa, né? É nosso papel de conscientizar também. Não é agradável, mas é um papel que a gente tem que fazer, para mim. Se a gente vê, tipo, um comportamento que não é adequado, falar. Porque na hora que a gente não fala, fica silencioso, aí é a gente que aceita, tem a aceitação, né? Que tipo, assim, não, tudo bem, né? Laura, a Aline está aqui com a mão levantada, a mão, salve seja, né? Com aquilo do Zoom. Olá, Aline. Olá, bom dia a todos. Olá. Então, sobre essa questão, né, que é de persecução penal, da investigação quando as mulheres são agredidas, né? No Brasil, eu tenho uma experiência, eu realmente defendo os agressores, na verdade. Lá tem uma perspectiva quando é questão de violência doméstica, de questões de maus tratos a mulheres, que toda a delegacia, toda a polícia são compostas de mulheres, apenas para amparar, para entender questões psicológicas, mas, infelizmente, as mulheres têm contribuído para fazer isso de uma coisa banal. Então, acaba por não ter eficácia, tendo em vista que as mulheres denunciam e depois existem casos, 90% dos casos, vamos supor, 70% dos casos são verdades, mas tem uma grande maioria que não, que elas usam esse artifício apenas para vingar a questão do homem. Então, isso acaba por ser banalizado e não tem tanta eficácia a questão mesmo da aplicação penal dos agressores, em razão mesmo dessa banalização. É questão do ônus da prova. Ok, a mulher vai lá, denuncia, só que infelizmente, é apenas um caso isolado, é apenas uma vingativa. Então, acho que as mulheres também têm que ter uma colaboração, né, em conjunto, para que isso não se torne uma banalização dos nossos próprios direitos. Então, eu acho que isso daí óbvio que não podemos generalizar todas, mas eu acho que isso é um ponto muito importante, principalmente em questão do Brasil. É um dos países que mais agride mulheres, sim, até porque teve uma alteração na lei que antes precisava da autorização da mulher para começar uma investigação, e hoje não, o próprio Ministério Público tem essa investigação, uma ação pública incondicionada para fazer isso, mas infelizmente se banalizou pelo fato das mulheres o fato delas chegarem à delegacia e falar assim, olha, ele me ameaçou, ele fez isso. Ok, já há uma punição para o homem. Eu acho que todas as provas devem ser colhidas, porque acaba por generalizar, e a gente não tem eficácia, o que a lei realmente precisava. E é isso, obrigada. Sim, assim, eu trabalho esses temas também no Brasil. Eu respeito, né, a sua opinião e a sua apresentação, mas, sinceramente, eu acho que ainda o grande problema é as mulheres não denunciar. E pior ainda, não ter
no caso do Brasil, né, especificamente, estou falando particularmente no Nordeste e no Norte do Brasil, não ter acesso a uma delegacia, não ter, não estar, não existir, né? Isso que é o problema, ou existir, mas não ter necessariamente mulheres. Então, só tem homens que, assim, ride, basicamente. Infelizmente, o Nordeste, né? Infelizmente, o Nordeste, a gente fala que o Nordeste, nas zonas ali, Norte e Nordeste, eles estão, assim, como se diz, separados do Brasil, porque ali não existe lei, não existe polícia, não existe para nada, não só em relação às mulheres, como questão de punitivismo mesmo, ali não existe nada. Então, as leis ali são totalmente separadas, parece que não atinge em relação a nada ali, mas assim, a nível de Sudeste ali, que eu tenho um trabalho lá, eu faço um trabalho lá, e infelizmente o que a gente se vê a maioria é isso. No Nordeste, no Norte e no Nordeste do Brasil, é realmente um patriarcado muito, muito, Exato. muito... O colonialismo mesmo, antigo, infelizmente. Laura, deixa-me só aqui intervir, porque não podemos assim perder muito mais tempo nos comentários, porque só para terminar, mas temos o Diogo e o Dárcio, pedia que fossem mais breves, se pudessem, nas vossas intervenções, para depois também podermos terminar e não nos alongarmos para além da hora que está combinada. Não sei qual dos dois... Sim. Posso ser eu. Okay. Outro estava a dar outro exemplo ali parecido com o da Aline. Um outro exemplo é a Rússia. A Rússia, por exemplo, uma mulher pode ir fazer a uma delegacia, a uma esquadra, fazer queixa de violência doméstica, que não acontece nada, que não há. As mulheres lá, por isso simplesmente, aí é do tipo, aí casaste, agora aguenta. Isso não tem sentido nenhum. Enfim, Isso, para mim, é uma falta de realmente falar do impacto imenso, negativo de uma estrupa, por exemplo, ou de uma violência sexual. Isso ainda é tabu, né? Para a própria mulher, porque é tão doloroso falar, né? Obviamente, mas também para a sociedade não quer ouvir. Dárcio? Sim, muito obrigado. Bom, eu aqui peço desculpas porque não consigo ligar a câmara e vou ser muito breve. Em relação à questão da violência aqui no país, bom, de uma forma geral, quando foi aprovada a lei em 2011, nós tivemos o boom das denúncias. Depois, quando as pessoas começaram, depois de ter sido feita uma intensa advocacia da lei, então as pessoas começaram a ir para as instituições, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Nacional, e foram fazer as denúncias. Agora, nos últimos anos, o que se tem constatado é uma diminuição das denúncias. E pelo que eu tenho e pelo que se tem dito, tem-se procurado entender o porquê agora das pessoas não deslocarem as instituições para fazerem a denúncia, porque isto aqui está a ser um dado muito interessante. Se na altura, quando foi aprovada a lei, nós tivemos o boom, então o que é que aconteceu que agora as pessoas não estão a fazer a denúncia? Já se levantou alguns debates, nomeadamente com algumas informações não com bases científicas, como isto requer, de que talvez há alguma desacreditação das pessoas em relação às instituições. Pode ser um dado interessante, mas ainda não se sabe as razões por qual as mulheres, também os homens, até de uma forma geral, aqui em Cabo Verde, quando foi aprovada a lei, 98%, segundo os dados do censo do IDSRE, que foi feito em 2010, 99, quase 98% das mulheres denunciavam. Enquanto que nós temos ainda um valor muito residual em relação aos homens. Os homens aqui em Cabo Verde, infelizmente, têm denunciado pouco sobre esta questão. Embora aqui existem muitos casos, mas ainda a denúncia ainda é um calcanhar daqueles.
e quando as instituições nós, de acordo com aquilo que está na lei, de que o governo tem que criar estruturas de apoio às vítimas, foi criada estruturas de apoio às vítimas, nomeadamente os centros de apoio às vítimas, porque nós somos uma ilha, nós somos um país arquipelágico, então foi colocado centro nos municípios de cada uma das cidades daqui de Cabo Verde, e cada um tem dado o seu contributo lá onde é possível. Nós somos um país de parcos recursos, não temos recursos suficientes, e quer o Estado, quer as organizações que estão aqui no país têm dado um contributo imenso para atacar este problema. E para finalizar muito rapidamente, foi divulgado um estudo, talvez eu poderia partilhar caso tiver interesse, o IDCR-3, que foi divulgado no ano passado pelo Instituto Nacional de Estatística, onde tem lá uns dados interessantes sobre a questão da violência. E um outro dado, porque nós temos dados muito pertinentes. Nós temos aqui em Cabo Verde, segundo o IDCR-10, que de cada 5 mulheres, 4 sofrem de violência aqui em Cabo Verde. São dados que nós temos. Nós somos um país de 500 mil de habitantes. Eu resido na cidade da Praia, onde existe uma população de aproximadamente 250 mil pessoas, portanto, nós temos a nossa taxa, estamos a fazer o nosso trabalho, temos aquela instituição que eu disse no início, nós temos uma instituição governamental como a vossa SIGE, nós temos o ICIEG que faz um trabalho juntamente com as ONGs, nós também temos a Embaixada dos Estados da América, que tem também dado um contributo imenso para atacar este problema, portanto nós estamos a fazer este trabalho. E eu, inclusive, em 2018, eu pude coordenar uma campanha nacional de sensibilização para as denúncias que foi financiado pelo Fundo Canadense. O que pudemos fazer foi levar as mensagens de denúncia a quase todas as ilhas, porque nós somos formados por 10 ilhas e são 9 habitadas. Portanto, foi feita esta campanha e os resultados e os dados administrativos da Polícia Nacional que foram divulgados depois da campanha ser implementada foram dados satisfatórios. Houve algum reflexo desta campanha, teve nos dados administrativos da Polícia. Portanto, é isso. Eu tenho procurado, porque há 2 anos que eu passei a licionar, saí dessa instituição, então eu tenho feito o meu trabalho de ativista social lá onde é possível, nas escolas, sobretudo nas escolas onde agora eu estou a trabalhar muito. No ano passado eu desenvolvi um projeto que é para falar com toda a comunidade educativa sobre a questão da violência no contexto escolar. Neste momento eu estou a terminar o meu mestrado, cujo é em supervisão e educação, mas a tese final do meu mestrado abarca sobre a questão do insucesso escolar, e então é a questão de visibilizar determinados problemas que acabam, de uma certa forma, por afetar, sobretudo, neste quesito do insucesso, tem afetado os rapazes. Portanto, é isto aqui que eu queria partilhar convosco de uma forma muito resumida. Conto convosco, porque eu também, neste momento, estou a procurar informações, sobretudo há dias eu encontrei de um programa Transformers em Portugal, que tem desenvolvido um projeto que acabou, por uma certa forma, por diminuir a questão do insucesso numa cidade em Portugal. Portanto, eu estou, neste momento, no LinkedIn a procurar ver como é que eu posso trazer algo interessante para o meu trabalho. Daí que quando eu vi esta iniciativa... Pode talvez colocar isso no chat? Exato, está bem. Era tá isso, está bem? Muito obrigado, Obrigado, Darcy, pela partilha. Sim, e deixar parabéns o teu pelo contacto, trabalho. Darcy, também. Sim, Darcy, se puder deixar o contacto, melhor, está bem? Também no chat, para quem quiser colaborar e quem puder colaborar, poder fazê-lo. Bom, só para terminar, eu mostraria aqui o Gender Global Index
desculpem, o Gender Equality Index, vou partilhar novamente o ecrã, para que também possamos ver, este é o mais recente, portanto 2022, isto vai de 1 a 100 pontos, e portanto a União Europeia, em que 1 significa que não há qualquer tipo de enfim, igualdade, e o 100 significa então em que já se conseguiu alcançar a plena igualdade entre homens e mulheres. E, portanto, aqui dá para perceber qual é o nível em que cada país está e, claro, qual é o nível da União Europeia. Nós estamos neste momento com 68,6, portanto, mais acima da metade, e Portugal está um bocado abaixo da média europeia, portanto, 62,8. E que depois conseguimos ver aqui um conjunto de pontos também direcionados a determinadas áreas, saúde, trabalho, dinheiro, conhecimento, o tempo, o poder, e depois podemos ver isto aqui de forma mais específica para o nosso país, portanto, e que conseguimos perceber que Portugal está no 15º lugar a nível da União Europeia, portanto, um lugar, enfim, bom, mas que ainda precisamos de muito trabalho para alcançar outros locais, portanto, outros patamares. Eu, se calhar, para que vocês depois possam também explorar este index, vou partilhar o link direto para o chat, e depois vocês poderão, de facto, partilhar ou explorar, aliás, este website, que me parece bastante interessante, e depois tem os outros dados dos anos anteriores, e dá para fazer esta comparação interessante e perceber o que é que está a evoluir, o que é que está a evoluir um pouco menos. Portanto, deixo também este link, que eu acho que é de facto muito interessante, e depois dá para perceber os outros países, portanto está aí no chat e vocês poderão explorar. Sim, Laura, acho muito interessante ver, assim, dar uma olhada realmente aos países mais avançados. Isso. Né? E o que eles assim, estão desenvolvendo, o tipo de sociedade que eles têm, né? Assim, as diferenças, obviamente, entre o Portugal, né? Se você olhar para o Portugal, o Brasil, Cabo Verde, né? País da África, etc. E, tipo, qual a gente se pode implementar em outros países, qual é bem específico dessa cultura, né? Porque, assim, eu sempre penso, por exemplo, Finlândia tem, assim, a nível educacional, são muito avançados em termos de perspectiva, de multidisciplina. Essa palavra, talvez. Multidisciplina. Então a gente já percebeu, Laura. Assim, realmente ter, assim, uma criatividade, né? Assim, favorecer a criatividade da criança, então que favorece, assim, de se desenvolver você própria como pessoa, etc, né? Porque tudo isso começa justamente da educação, né? É isso mesmo, e ao longo desta manhã conseguimos perceber exatamente que é uma luta, de facto, que tem que ser continuada, que há diferentes patamares em diferentes países e, portanto, tem que ser trabalhado de forma local, de forma regional, mas também unir esforços e partilhar boas práticas daquilo que se faz nos outros países, implementando políticas públicas adequadas, com o mainstreaming de género sempre presente, e que só assim é que nós conseguimos, de facto, alcançar aquilo que queremos, que é uma igualdade plena num futuro que esperamos que seja mais próximo do que aquilo que nós estamos a observar, a visualizar neste momento. Sempre lembrar que dentro das mulheres a gente não está como dizer, um grupo uniforme, senão tem essa interseccionalidade de mulher de cores, de mulher né, brancas, com mais privilégio, pobre,
ricas, etc, etc. Não vou, assim, detalhar todos, mas assim, lembrar também de quem tem mais para mim privilégio, tem assim, uma responsabilidade para elevar todo mundo, né? Exatamente. Pronto, só para terminar, agradecer a presença de todos e de todas, também agradecer o esforço da Laura a falar aqui inglês, italiano, português, mas que percebemos na íntegra e agradecer obviamente também a partilha que todas as pessoas tiveram ao longo desta manhã, que obviamente contribuíram em larga medida para que o debate e a reflexão fosse bastante mais rica. Sim, muito obrigada, realmente, para suas participações e muito prazer de estar aqui. Eu agradeço também a vocês as duas por terem, enfim, sido as oradoras e dinamizadoras da sessão. Queria também chamar a atenção para uma mensagem, ou duas mensagens partilhadas pela Carmen no chat. Uma para chamar a atenção para a questão do questionário de satisfação. Nós pedimos sempre para ter um retorno dos participantes, para irmos, no fundo, ajustando também aquilo que são as nossas propostas de atividades, aquilo que as pessoas entendem que é pertinente tratar, não é? E por outro lado também no que diz respeito aos certificados de participação, que também nos podem ser pedidos para aquelas pessoas que precisam, enfim, mais que nada para eventualmente justificar a sua ausência do trabalho ou a sua afetação de tempo aqui neste workshop. Eu queria também terminar só com umas breves palavras e pegando naquilo que a Laura dizia da necessidade de encontrar novos modelos, para recordar que as investigações históricas ou arqueológicas sugerem que nas sociedades do Paleolítico superior havia maior paridade de género do que nas sociedades que se formaram posteriormente a partir do Neolítico, né? Com a sedentarização e a dedicação exclusiva ou predominante à agricultura, não é? E, portanto, isso para mostrar que no processo histórico do ser humano as coisas não foram sempre assim. Portanto, há, de facto, opções que se foram tomando ao longo do processo histórico, em função, provavelmente, das necessidades também que os momentos e as conjunturas colocavam, e que foram desembocando naquilo que se poderia chamar em determinados contratos sociais, não é? Que, no caso que vigora hoje em dia, desembocou naquilo que se conhece como patriarcado, não é? Também dizer que há intuições antigas do ser humano e que estão refletidas, por exemplo, nos mitos chineses, como é o caso do taoísmo, não é? Em que se identifica uma energia feminina e uma energia masculina que se complementam para, de alguma maneira, revelar o vazio central, não é? Aquilo que poderia ser, no fundo, a profundidade da mente humana, de onde tudo provém, de onde tudo brota. E isso é um aspecto muito importante, porque me parece que também passa por aprender a valorizar, de facto, essas componentes, não é? Que o ser humano tem em si, essa energia feminina que sempre se identificou com o acolhimento, com o cuidar, e por outro lado a energia masculina que é mais contundente, que é mais protetora, mas que de facto uma sem a outra, não é? Realmente não permitem que brilhe aquilo que é mais evolutivo no ser humano. E, portanto, essa complementaridade que também se apontava como uma das características a propósito da imagem inicial, não é? Essa complementaridade entre o feminino e o masculino, que hoje estão, de facto, a manifestar-se sob novas formas, não é? Acho que permite, de alguma maneira, encarar o futuro com otimismo, no sentido de que o ser humano procura, de alguma maneira, encontrar esse fio da história que ficou perdido algures, em que se deu essa brecha entre o feminino e o masculino,
para passar a outra etapa onde o feminino e o masculino se abraçam sob novas formas. É tudo, muito obrigado então pela atenção e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Luís. Obrigada a todos e a todas. Obrigada, Ana. Obrigado. Tchau, muito bom dia para todos. Tchau. Todas. Bom dia, bonjour.